Fala galera, beleza? Bom, se você já ficou aí perdido tentando mixar, né, entender realmente o que está acontecendo na sua mixagem, tá? Ou se está tendo aí dificuldades em ouvir algumas frequências talvez. Hoje nós vamos falar sobre o analisador de espectro e por que ele é uma ferramenta super útil aí para melhorar as suas mixagens. Eu vou te mostrar como usar o analisador de espectro para poder identificar problemas de frequência, resolver esses conflitos entre os instrumentos e evitar erros que talvez você nem perceba aí com os seus ouvidos, beleza? Então, vamos nessa. E para começar, a gente precisa entender, né, o que é o analisador de espectro, tá? No caso aqui, a gente vai usar o Path Analyzer, tá? Do Cubase, que é esse daqui, tá? Onde a gente vai explorar ele, mas serve para outros plugins também. Eu gosto de usar ele, tá? O Cubase também tem um nativo dele, mas eu acho que partindo dele a gente já consegue abranger tudo e de todos os outros também analisadores, ou a maioria das coisas dos outros analisadores, tá? Bom, então um analisador de espectro, né, ele é um plugin que vai visualizar, né, mostrar a gente que um visual, né, do range de frequência, do campo de frequência que a gente tem, tá? No seu áudio aqui, no caso, em tempo real. Bom, ele vai exibir aqui uma representação, né, gráfica das frequências, do plano de frequência que a gente tem aqui, mostrando aí a distribuição tanto em volume quanto, né, em frequência aqui ao longo da faixa. Então, se a gente puxar essa linha para cima, aqui vai ser o range de amplitude, de volume que a gente tem, tá? Perceba que é do negativo até o zero, onde a gente tem o nosso limite, e daqui na horizontal a gente tem nosso campo de frequência que a gente vai analisar e ver visualmente aqui, tá? Então a gente vai ver o que está acontecendo aqui, literalmente aqui no nosso áudio, tá? E muitas vezes é difícil a gente perceber isso através só do ouvido, né? Então a gente precisa ter aqui uma colinha visual para poder ver, tá? Mas sempre no final, a melhor decisão vai ser no ouvido, tá? E nunca no visual, nunca com seus olhos, beleza? Bom, e aí fica uma pergunta, né? Por que que você deve ou deveria usar um analisador de espectro, no caso aqui o Path Analyzer do Cubase, tá? Bom, é bem simples, na verdade, a resposta, tá? Porque nem sempre a nossa audição é confiável, tá? Então, em alguns espaços com acústica ruim, ou com ruídos, ou quando nós usamos ou monitores ou fones que não têm uma resposta de frequência boa, o analisador pode aí revelar as frequências que você não está ouvindo, mas que estão lá e podem afetar aí a qualidade da sua mixagem final. Então vamos ver na prática aqui como que a gente vai fazer para usar o analisador de espectro, tá? Então eu vou fazer aqui o seguinte processo aqui nesse projeto que a gente está usando aí nos últimos vídeos como demonstrativo. Então, para a gente poder demonstrar aqui, né, como que a gente pode trabalhar com analisador de espectro, a gente vai usar um exemplo aqui como conflitos de frequências, tá? Então a gente vai usar aqui um exemplo com bumbo e baixo, que é o mais comum que a gente tem, né, a briga de frequências aí por regiões ali dos graves, tá? Então eu vou vir aqui no canal do baixo, do kick, vou ativar aqui e vou buscar aqui o Path Analyzer, tá? No caso aqui, como os canais são mono, eu vou colocar aqui esse frequency mono aqui, beleza? E aqui no meu stereo out tem um Path Analyzer, no caso o estéreo aqui, para poder analisar o geral da nossa música aqui. Então, o que que acontece? Geralmente, essas regiões causam muito conflitos aqui do baixo e do boom. Então, a gente vai abrir aqui ambos os Path Analyzer aqui do canal do kick e também do canal do baixo, beleza? Vamos colocar lado a lado aqui. Vamos colocar um trecho para poder a gente ouvir e analisar aqui o campo de frequência de cada um deles, beleza? Vou solar só a música aqui e vamos ouvir. Bom, então, analisando esses dois gráficos aqui, a gente percebe algumas coisas, que o baixo está com uma amplitude de volume mais alto do que o kick, tá? Como a gente pode ver aqui, beleza? E também eles estão praticamente trabalhando na mesma região aqui, que a gente pode analisar aqui, ó, essa região aqui, de 60 aqui até mais ou menos aqui, ó, no kick, a gente tem aqui até uns 125, por aqui essa região aqui, tá o kick, e o bumbo tá bem aqui, também nessa região aqui. Então percebe que os dois estão praticamente ocupando o mesmo espaço de frequência, tá? E também parecido ali até o mesmo volume também. Então,
Para a gente ter uma definição melhor, a gente pode fazer com que a gente tenha cortes de frequência nessa região para poder abrir espaço de um para o outro e não ter soma aqui de volumes que, na verdade, eles vão acabar se cancelando e a gente vai acabar perdendo a pancada, né, o peso mesmo definido dos graves, beleza? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou vir aqui de novo nos canais, vou insertar um equalizador, vou pegar o frequency mesmo, nativo do Cubase, tá? E vamos analisar aqui o que a gente vai fazer. Então, vou deixar aqui os gráficos aqui em cima, para a gente poder ter como referência, tá? E a gente vai usar primeiro aqui o kick, tá? Então, o que a gente pode pegar aqui de ideia do kick aqui? Bom, a fundamental dele está aqui mais ou menos em 62, aqui, ó, 61, 62. Vamos vir aqui nessa banda, vamos colocar aqui 62, vamos dar aqui um boostzinho, beleza? E essa parte para trás aqui, ó, geralmente de 30, 32 para trás, geralmente eu corto esse sub aqui, beleza? Bom, feito isso, a gente tem aqui, né, no caso aqui eu estou partindo do pressuposto que eu vou dar destaque ao bumbo, tá? Você tem que tomar essa decisão antes de fazer esse processo aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou dando um boost, eu estou valorizando essa região do grave aqui, do kick. Então, lá no frequency, né, do contrabaixo, a gente vai atenuar essa região, tá? De 62 aqui, 61, que a gente deu boost aqui no kick. Tá? Então, eu vou colocar aqui 62 e vamos atenuar essa região. Fazendo isso aqui, a gente está abrindo margem para que o kick, né, tenha destaque nessa região aqui de frequência, beleza? Vamos ouvir. Então perceba que já deu diferença já no som do kick aqui, ó. Vou desativar e ativar para a gente ver que o kick ganhou mais corpo, mais presença aqui, fazendo só esse processo aqui, ó. Vou mudar aqui a tela para o Mix Console, para a gente poder desativar e ativar aqui os canais, beleza? Então, dá para ver que a diferença tá legal aqui, melhorou bastante a questão da definição do bumbo, tá? E a gente conseguiu fazendo isso só fazendo uns cortes de frequências aqui, que a gente analisou a partir do analisador de espectro, tá? A gente tem aqui agora as regiões, né, onde a gente tem graves na mesma região, tá? Fundamentais também perto da mesma região, e a gente tem que definir aqui o que a gente quer como prioridade, se é o bumbo ou se é o kick, nesse caso aqui, beleza? Bom, um outro processo que a gente pode fazer é para poder também a gente timbrar, cortar, eliminar frequências, ressonâncias que atrapalham o nosso som, tá? Então eu vou continuar o exemplo com o bumbo também para a gente poder fazer aqui, beleza? Bom, vou zerar aqui, vou colocar para tocar novamente, para a gente fazer uma nova leitura agora e vamos definir aqui o que a gente pode melhorar aqui nesse kick aqui, beleza? Beleza, então analisando o gráfico aqui, a gente tem algumas coisas que a gente pode observar. Bom, a gente tem esse pico aqui nessa região de 394 aqui, que é uma região um pouco enlamaçada, um pouco meio fechada. Então a gente pode vir aqui, colocar essa frequência aqui, vamos dar um booster nele e ver se realmente essa região está prejudicando mais o som do bumbo do que ajudando, tá? E a gente vai decidir se a gente elimina ela ou dá um ganho nela. Ó. Poc, poc, som de poc, caixa, papelão, batendo muito, muito feio esse som aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa frequência e a gente só identificou ela porque aqui no gráfico está mostrando, né, essa ressonância aqui, beleza?
Vamos solar só o boom para a gente ver a diferença. Sem o equalizador. Ó. Bom, a gente tem essa frequência que realmente estava prejudicando aqui, no caso, a sonoridade, né, a timbragem desse boom, tá? Se a gente olhar aqui mais para frente, a gente vai ver que desse pico aqui até esse pico aqui também, a gente tem aqui esse vale aqui, esse buraco aqui. Geralmente essas regiões aqui a gente pode tirar, porque a gente vai abrir espaço para outras frequências trabalhar nessa região aqui, beleza? E aqui nessa região aqui, ó, de 3.985, possivelmente aqui seja o kick desse bumbo, né, onde a gente tem a parte mais agudinha do bumbo, tá? A gente pode dar uma ênfase nele ou procurar uma frequência perto dessa região para poder trazer, né, e dar mais essa ênfase, beleza? Vamos verificar aqui primeiro esse vale, tá? Daqui até aqui, ó, e depois a gente vai ver o kick aqui. Bom, então a gente saiu desse bumbo aqui, ó, para esse bumbo aqui, ó. Então já deu uma diferença bastante aqui nessa timbragem, né? E isso porque a gente viu visualmente aqui as frequências onde está a fundamental, onde a gente tem aqui ressonâncias que a gente pode eliminar e abrir espaço para outras frequências, e também uma frequência de destaque aqui, que é o nosso kick, tá? E se a gente pegar esse finalzinho aqui, ó, a gente pode ver que daqui para frente, ó, de 11K ali para frente, a gente também não precisa, tá? A gente pode vir cortar aqui essa região aqui, e a gente pode pegar aqui, se a gente quiser puxar um pouquinho mais do brilho, né, para trazer um pouco mais do brilho aqui para esse boom, a gente vai pegar aqui mais uma banda, vamos mudar aqui para shelf, tá? E a gente pode subir um pouquinho aqui essa banda para poder trazer um pouco desse kick, né, desse agudinho. Vamos ouvir no contexto. A diferença do boom. Bom, tá dando uma diferença enorme aqui, a gente percebe que só trabalhando com o equalizador a gente fez isso, né? Agora imagina a gente fazer essa mesma análise, né, em todos os instrumentos, em todas as pistas, e ver qual frequência realmente que são as fundamentais, quais que são as ressonâncias que a gente não precisa, e a gente trabalhar, né, e equilibrar tudo isso dentro da mixagem, com certeza o som vai melhorar bastante, tá? Bom, e se a gente for para a versão estéreo do plugin, né, como eu coloquei aqui no nosso estéreo out aqui, tá? A gente tem mais funções que a gente pode usar para poder analisar aqui. Por exemplo, a gente vai ter o nosso campo de frequência. A gente também tem aqui a nossa questão de análise de fase, se está dentro da fase ou não, a nossa amplitude aqui, dentro do espectro estéreo aqui, tá? A gente tem aqui também a medição que a gente pode fazer tanto em pico, tanto em EMS, e analisador aqui dos picos aqui nesse meter. Então, ele percebe que tem muitas coisas que podem ser usadas aqui dentro do mesmo plugin. Você pode salvar aqui uma análise aqui para poder comparar com outras, beleza? Então, existem várias coisas que podem ser feitas dentro desse plugin aqui,
que é sensacional. E aí, curtiu essa dica aqui? Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, né? Se inscreva aí, curta, comente aqui abaixo se você conhecia esse plugin ou se você ainda não usa, né? Ou usa algum outro, comente aqui abaixo para a gente ficar sabendo. Ah, e também não se esqueça, se você ainda não conhece o nosso curso Gravando no Cubase, tá? Acesse o link aqui abaixo para você aprender a usar, né, esses processos, a usar esses parâmetros, a analisar o áudio para fazer suas gravações, suas mixagens, suas masterização, assim por diante, beleza? O link vai estar aqui na descrição e você vai ser muito bem-vindo aí a participar comigo. Bom, então a gente aprendeu aqui hoje sobre, né, o analisador de espectro, né? Existem vários aí de várias empresas que você pode usar e aplicar aqui dentro dos seus projetos, mas não adianta nada você ter o analisador se você não souber aplicar para poder limpar as suas pistas, fazer realmente um tratamento de frequências, de limpar frequências que são desnecessárias no seu áudio, tá? E é esse vídeo que você vai assistir logo após esse aqui para poder aprender aí a como fazer isso em todas as suas pistas, beleza? Aqui eu só demonstrei no baixo e no bumbo, mas eu vou te mostrar em todas as pistas a aplicação, né, desse plugin para poder fazer a nossa equalização, beleza? Então, segue aí para o próximo vídeo. Valeu, até mais.